É muito comum hoje a gente ouvir a seguinte frase: ah, eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, eu sou livre, eu sou o dono da minha própria vida. A igreja e Deus só querem controlar a nossa vida e eu quero ser livre, eu quero estar sempre fazendo o que eu quiser na hora que eu quiser, sem que ninguém fique enchendo o saco. Mas agora, será que isso é verdade? Será que esse tipo de pessoa é genuinamente livre? Será que tem como desobedecer a Deus e permanecer livre? Oi, eu sou Matheus e hoje eu quero propor a reflexão sobre a seguinte pergunta: tem como a gente desobedecer a Deus e permanecer livres? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir as nossas páginas nas redes sociais, Facebook, Instagram, curtir, compartilhar esse vídeo e comentar aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto. Em vídeos anteriores do Altiora, a gente comentou sobre como os 10 mandamentos e a lei de Deus, na verdade, são um convite para o amor, que Deus não proíbe certas coisas para limitar a nossa capacidade de escolher, mas ao contrário, para preservar o amor dentro do nosso coração, preservar o ser humano dentro do seu habitat natural, que é o amor. Mas agora eu quero ir além. Deus não faz somente isso, não proíbe certas coisas somente para preservar o amor nas nossas vidas, mas também faz para preservar a nossa liberdade. Pode parecer meio estranho dizer que Deus proíbe certas coisas a fim de preservar a nossa liberdade. Mas eu não me confundi não, é isso mesmo. Deus faz essas coisas para preservar a nossa liberdade. Proíbe algumas coisas para que nós possamos ser genuinamente livres. E talvez o melhor exemplo que eu possa dar seja o exemplo das drogas. Quando Deus proíbe o abuso de drogas aos seres humanos, Ele não faz isso para cercear a nossa liberdade, mas ao contrário, para preservá-la. Porque a gente sabe que o caminho das drogas é um caminho que gera o vício. E uma pessoa viciada, ela não é livre. E já já a gente vai destrinchar um pouco mais sobre o porquê disso. Mas no final das contas, Deus proíbe certas coisas justamente porque ali Ele vê que não está o caminho da felicidade humana. E naturalmente é difícil a gente falar uma pessoa que é feliz e que não é livre. Mas Deus faz isso porque Ele vê que esse caminho, por exemplo, do vício, não traz a felicidade e a liberdade humanas, mas traz escravidão. A gente pode generalizar para qualquer vontade de uma maneira geral. Se a gente perceber, se a gente pudesse fazer esse exame mental, né, e eu proponho você aí de casa fazer isso, imagina que a gente coloca duas pessoas uma do lado da outra. Uma delas, ela é viciada, pode ser em qualquer coisa, viciada em sexo, dinheiro, fama, bens materiais, comida, enfim, preguiça, tanto faz. Mas vamos imaginar aqui que seja uma pessoa viciada em pornografia. E do outro lado a gente coloca uma pessoa que não é viciada em pornografia. E a gente propõe o seguinte desafio: as duas pessoas têm que ficar um mês sem consumir qualquer tipo de conteúdo pornográfico. Naturalmente o resultado já é até de certa forma previsível, porque aquela pessoa que está viciada dificilmente vai conseguir ficar um mês sem consumir esse tipo de conteúdo. Mas a pessoa que não tem nenhum vício, que não consome pornografia, certamente essa vai conseguir ficar um mês, talvez até com muita tranquilidade, sem consumir esse tipo de conteúdo. E aqui a gente fica muito claro por que Deus proibindo a pornografia está, na verdade, preservando a liberdade humana. Porque Ele sabe que esse tipo de ação nos gera vício, e o vício escraviza. A pessoa que é submissa das suas vontades, ou seja, que ao invés de dominar as vontades do corpo, é dominado por elas, essa pessoa não é livre, porque ela perdeu o poder de escolha de não consumir aquelas coisas. E como eu falei, uma pessoa que não é viciada em pornografia, por exemplo, ela sim tem o poder de escolher consumir pornografia quando ela quiser. Mas agora uma pessoa viciada não. Dificilmente, é com muita luta e muita batalha que as pessoas se livram desse tipo de vício. Assim fica bem claro o que eu quero dizer, que quando Deus impõe determinadas regras, Ele faz justamente para preservar a nossa liberdade. Porque livre é aquele que tem a capacidade de escolher o que ele quiser. E isso é muito importante. Muitas vezes a gente pode ter uma definição meio errada do que é liberdade,
Porque a maioria das pessoas define liberdade como sendo a fazer o que quiser, né? Só que isso não é liberdade, porque como eu acabei de falar, dependendo da coisa que a gente faça, a gente é escravizado por ela. Mas a liberdade consiste em poder escolher o que quiser. Quando Deus impõe determinadas regras, Ele faz justamente para que esse poder de escolha seja preservado. Então uma pessoa que não consome drogas, não consome pornografia, que não é viciado em dinheiro, bens materiais, enfim, ele sempre vai ter o poder de escolha, de sair do caminho do bem e ir para o caminho do mal. Mas uma pessoa que já está constantemente adepta ao caminho das drogas, ao caminho do sexo, ao caminho, enfim, das coisas que escravizam, dificilmente ela vai ter o poder de escolha de, do dia para a noite, voltar para o caminho do bem. Mas na verdade vai ser uma batalha árdua e muito difícil, e muitas vezes dolorosa e cansativa. Quando Deus nos pede alguma coisa, Ele faz para preservar a nossa liberdade. Faz todo sentido que Deus nos imponha tantos pedidos, justamente porque Ele sabe muito mais do que nós, muito mais do que qualquer ser humano, quais são os verdadeiros caminhos que levam à felicidade, quais são os verdadeiros caminhos que preservam o amor e a liberdade nas nossas vidas. Faz todo sentido que nós tenhamos 10 mandamentos que falem de tantos aspectos diversos da nossa vida, justamente porque Deus, o autor desses mandamentos, sabe quais caminhos seguir e quais caminhos não seguir. Observar os 10 mandamentos, obedecer à lei de Deus, é demonstrar uma confiança de que o plano dele é superior ao que nós percebemos do mundo. É importante a gente ter em mente que Deus coloca no nosso coração, instiga no nosso espírito a vontade da felicidade eterna. E por isso, quando Ele nos fornece os 10 mandamentos, nós devemos crer 100% de que aquele caminho Ele nos leva para isso que nós já desejamos desde sempre, que é a felicidade ao lado dele, ao lado de Deus. Os 10 mandamentos são, e a lei moral de uma maneira geral, são um convite ao amor. E como eu já falei algumas vezes aqui no Teora, não existe amor sem liberdade. Então, se os 10 mandamentos são um convite ao amor, eles também são um convite à liberdade. Livre, verdadeiramente, é aquele que escolhe cumprir a vontade de Deus. Porque aí sim, todas as possibilidades de escolha lhe são preservadas. Mas aquele que escolhe fugir do caminho de Deus perde a possibilidade do bem. Porque onde há luz, não habita as trevas. E mais importante que isso, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus